epidemiologia, nós temos os dados da... Só um pouquinho, deixa eu ver se... É isso aí mesmo. 2015, aproximadamente mais ou menos 350 mil adultos, isso são dados americanos. Depois eu vou apresentar para vocês o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem para nós, tá? Mas é importante a gente falar sobre isso daqui, apesar dos avanços, isso daqui são dados de 2020, menos de 40% de adultos recebem a reanimação cardiopulmonar iniciada por leigos. Isso é americano. Meu Deus. Tá? Isso é americano. Não, no Brasil a gente precisa trabalhar uma cultura, porque hoje nós passamos mais de 20 anos ouvindo a seguinte frase: não mexa na vítima. Não mexa na vítima, não encoste nela, e faz isso, e faz aquilo. Então a gente foi treinado e doutrinado a não mexer na vítima. E hoje o conceito de primeira resposta, você vai ter que ir lá olhar, ver se está respirando. E o pessoal tem medo, porque no Brasil se girou um monte de coisas pensando de que esse poderia gerar um processo ou alguma coisa nesse sentido. E não é bem assim. Então, o leigo ele precisa ser capacitado, sim. As pessoas elas precisam ser treinadas para identificar uma vítima sem respirar, iniciar RCP e fazer uma ligação decente. Porque todo mundo liga para o suporte pedindo assim, pelo amor de Deus, manda uma ambulância porque ele está morrendo. Mas está morrendo por quê? O que está morrendo? Como que ele está morrendo? Não se explica, não se fala. Tá bom? Então, isso daqui é bem importante. Menos de 12% tem um DEA aplicado. Aí é pior ainda, né? Dado americano. DEA é o desfibrilador externo automático. Epidemiologia, vamos lá. Dados americanos, 326 casos de PCR extra-hospitalar, 70 dela é extra-hospitalar, ocorre em casa, 50% não são testemunhados, 10,8% recebem atendimento e sobrevivem, 10 mil PCRs em trabalho. Dados da Organização de Saúde Americana. Dados brasileiros, 1.051 mortes por dia, 300 mil ano, 90 segundos uma pessoa morre por morte súbita de infarto seguido de PCR, e 88% das mortes são de causas cardíacas. Bom? Principais emergências que nós temos em relação à parada cardiorrespiratória. Isso daqui é bom vocês fazerem uma fotinho só para vocês se ligar. O que pode acontecer? Parada respiratória, OVACI, que é um engasgamento, e parada cardíaca traumática. Calma, tem mais coisa. Bate foto depois na hora que tiver mais coisa. Síndrome coronariana aguda. O que pode ter de problemas coronários? Angina instável, hipertensão, insuficiência cardíaca, edema agudo pulmonar e o TEP que a gente comentou ontem, tá bom? Tem mais. Acidente vascular cerebral e traumas. Essas são as principais hemorragias para nível de pré-hospitalar. Agora pode fazer a foto. Isso daqui é importante porque isso daqui é o café, é o pão de queijo da emergência. Tá? É o café de todo dia, aquilo que vai acontecer. É tipo o carro e moto em Joinville? Isso daqui é o carro e moto da emergência em si. Tá bom? Por que é importante realizar uma manobra de alta qualidade? Quando se fala dessa tabela aqui, é muito importante nós prestarmos atenção na questão de tempo. Isso daqui foi um dado lançado pela American Heart, se eu não me engano, numa das diretrizes. E ela continua valendo. Porque olha só, para 1 minuto, se a pessoa recebe o atendimento até 1 minuto, a chance de sobrevida dela é de 96%. Com apenas RCP, eu não estou falando de nada a mais de dificuldade. É só RCP. Aumenta a chance em 96%. Não é possível, não é difícil, tanto é que aqui na nossa cidade nós tivemos uma situação em que um dono de uma loja teve uma parada, tinha 2 bombeiros na frente, eles foram chamados, atenderam o cara, ficaram 45 minutos fazendo atendimento por mais de 1 minuto, porque eles atenderam no primeiro minuto, a ambulância chegou, pegou o cara e falou, vocês levaram quanto tempo para dar a resposta? Menos de 1 minuto, doutor. E nós ficamos 45 minutos fazendo RCP nele.
o médico interviu, fez drogas, fez acesso, fez via aérea, DEA, o cara voltou, foi pro regional, ficou 11 dias internado, saiu de lá andando. Sem sequela nenhuma. Tá? Então, assim, é possível, é real. E outra, vítimas de afogamento. Vítimas de afogamento, elas podem ficar submersas até 1 hora. Tira debaixo da água, põe para fora, reanima. Já existe comprovação de que volta e sem sequela nenhuma também. Até 1 hora debaixo d'água. Então, é possível, só que tem que investir. Por isso que quando tem vítimas de afogamento, o que acontece? É feito na primeira hora, vem de tudo. Aí depois vai diminuindo. Passou de 2 horas, 3 horas, vai diminuindo. Primeiro dia de busca, depois é óbito. Okay? Daí só fica fazendo busca para realmente achar o corpo. Mas depois disso não tem o que fazer. Bom, mas até 1 hora as buscas elas continuam, vai mergulhador, onde tiver incidência procura, viu alguma coisa vai lá, porque pode acontecer. E claro, até 10 minutos 60% de chance de sobrevida. É bastante coisa, tá bom? É mais que metade de chance de sobrevida, até 10 minutos de RCP. Então ele teve a parada e depois de 10 minutos começaram a RCP, 60%. Agora, quando não faz nada, aí é 1 minuto, para cada minuto é 10% a menos de chance de sobrevida. Então a chance a partir de 10 minutos de sobrevida é muito baixa, menor que 10%. E aí a American Heart, ela trouxe um dado muito importante para nós. Ela fala assim, que se a vítima for atendida somente pela ambulância, a taxa de sobrevida é de 6,6%. Se deixar esses pacientes de parada cardiorrespiratória serem atendidos só pela ambulância, a taxa é de 6,6%. Por isso que nós temos que treinar a comunidade para fazer o atendimento. Todo mundo tem que saber isso daqui, tá bom? Então aqui eu fiz É importante vocês entenderem isso daqui, porque não dá mais só para a gente contar com o apoio da ambulância. Ainda mais na questão de trânsito que a gente está vivendo hoje, a gente precisa subir esse nível aqui. Anatomia e eletrofisiologia. O que nós temos que lembrar em relação à parte de coração? O que nós temos que lembrar em relação à condição que o paciente tem na hora de uma parada cardiorrespiratória? Primeira coisa que a gente tem que lembrar da estrutura anatômica. O que nós temos? Para que serve o coração? O coração é para bombear o sangue, tá bom? Quais são as câmaras que o coração possui? Quais são? Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo. Beleza, fechou. Essa é a condição. Agora, ele tem toda uma estrutura que envolve ele. Nós temos as artérias, todas as partes de artérias coronarianas, capilares. Então, tudo isso vai fazer parte de uma estrutura complexa para fazer esse negócio acontecer. Nós temos também uma proteção, aqui a gente consegue ver o osso externo, com as clavículas, né? Ali, a clavícula aqui em cima e as costelas aqui na lateral, e todo o sistema que envolve a circulação dele. Então não é somente o coração que a gente está preocupado, a gente também está preocupado com o sistema circulatório. O objetivo da compressão cardíaca não é fazer o coração voltar a bater, é fazer ele bombear o sangue, empurrar esse sangue manualmente através da compressão forte, rápida e ininterrupta, para que mantenha o oxigênio aqui. Porque ele tem uma margem, o nosso corpo tem uma margem de estoque de oxigênio no sangue. Bom? Cada hemácia transporta 4 moléculas de oxigênio. Então, e a gente sabe muito bem que o cérebro, a partir de 4 a 6 minutos, já começa a ter deficiência por causa da hipóxia. Então, essa condição aqui ela é bem importante. Quando eu faço a compressão, eu não faço o coração bater. Tá bom? O que vai fazer o coração bater é o uso do DEA. Além disso, nós temos uma outra estrutura, a diferença que nós temos entre abdômen e tórax. O diafragma praticamente faz toda a proteção e a diferença dessa estrutura. É claro que o tórax ainda está envolto por uma membrana, que a gente não tem não tem como a gente explicar, mas ele é um espaço virtual. Uma membrana que circula ali e ela deixa a cavidade torácica permanente. Ela tem uma pressão interna exclusiva, tá bom? E é claro, depois a camada peritoneal para baixo, abdômen para baixo.
Aqui nessa figura eles não mostram tão bem, mas o diafragma ele apoia, ele ajuda a sustentar o coração. Tá? Através de ligamentos o coração está preso na coluna vertebral, mas o diafragma ele também ajuda a suportar, beleza? Então é bem importante a gente entender isso daqui. Por isso que a gente tem, por isso que sente dor como se fosse uma gastrite, porque é isso. Sim, ele tem inervação. Exatamente. É isso daí que causa essa situação. Então aqui o que nós temos que lembrar? A circulação começa por onde? Pequena circulação. Ela entra, o sangue vem da veia cava inferior, entra no átrio direito, vai para o átrio ventrículo direito, vai para o pulmão, através de artérias pulmonares, veias pulmonares, ok? Que daí ele inverte o nome ali. E depois que sai do pulmão, lá no pulmão ele acontece a hematose, onde faz a troca gasosa por pressões. De lá ele volta pela veia pulmonar para o átrio esquerdo. E do átrio esquerdo ele vai para o ventrículo esquerdo, onde ele vai conduzir essa grande circulação ou circulação sistêmica para nível de corpo, tá bom? Isso daqui é importante a gente ter pelo menos essa ideia, porque, por exemplo, o infarto de ventrículo direito, ele vai gerar queda de pressão por causa da diminuição de débito cardíaco e outras coisas mais. Então é bem interessante a gente poder lembrar disso daqui, tá bom? Tem que dominar, é importante. Algumas artérias que são importantes para nós. Veia cava magna, veia cardíaca, na verdade, ela é essa principal aqui, azulzinha. Nós temos a artéria coronária direita, que ela vem e irradia aqui para cima, ó, ventrículo direito, átrio direito, ventrículo direito, ela está vindo aqui. A artéria coronária esquerda está aqui em cima. Rama interventricular, que está aqui embaixo. Ramo circunflexo lá em cima. Veias anteriores do ventrículo direito, aqui. Anteriores é da frente. Lembre que o coração ele é um órgão 360 graus. Todo mundo acha que só infarta aqui na frente, mas o paciente ele pode ter dor na escápula. E aí, ele está com dor na escápula. Sim, ele pode estar infartando na parede posterior. Tá bom? Aconteceu com teu pai. Então tem que ficar atento nisso, tá bom? E aqui nós temos uma angiografia de contraste. Claro? Sem problema. Aqui é uma geografia de contraste onde a gente consegue ver essas artérias funcionando bem bonitinho. Bom, é só para que a gente possa entender como é que funciona a circulação. O infarto, na verdade, é a falta de oxigênio. Mas a parada cardíaca é quando esse coração ele para de funcionar. Então, nós vamos ter aula de infarto ainda, nós vamos entrar nesses detalhes todos aí. Mas o que eu preciso que vocês entendam é que essa circulação toda aqui, ela precisa estar plena. O músculo cardíaco ele tem uma tolerância, e ele tem uma tolerância até que razoável. Mas olha só o que acontece aqui. Nós temos a artéria principal, as coronárias, né, arco central, direito, esquerdo, e aqui nós temos o septo. Então dá para ver certinho, esse lado aqui quem que é? Átrio direito. E quem que é esse cara aqui? Átrio esquerdo. Vocês conseguem notar a diferença que tem nas fibras de Purkinje aqui? Ó? Essa daqui está bem clara. E aqui o que aconteceu? Teve um derramamento de sangue aqui, ó. E aqui ficou tudo preto. Por quê? Porque isso aqui começou a ter um princípio de infarto. Então houve célula morta, não dói. O que dói é quando o coração ainda está tentando lutar para fazer. Então dói o peito enquanto ele ainda está lutando. O que está morto não dói mais. Beleza? Ficou claro isso daqui? Tranquilo? Então tá bom. Partindo do princípio eletrofisiologia. Para o coração fazer tudo isso daí, ele precisa ter um sistema autônomo elétrico bem bonito, bem legal. E aí começa lá, ó, nódulo sinoatrial, lá em cima no átrio direito, ele passa para o átrio ventricular que fica bem próximo da junção entre os dois, desloca esse impulso. Então esse impulso, gente, a gente chama de potencial de ação. Esse potencial de ação ele encaminha tanto para cá quanto para pontos aqui.
porque ele estimula os dois átrios simultaneamente. Então acontece sempre simultâneo o desenvolvimento da contração atrial. E aí vai deslocar mais para frente, óbvio, e vai ali para a direção do átrio ventricular. Essa diferença daqui para cá, ele precisa ter um tempo pequeno, que depois a gente vai ver no eletro ali, como é que ele vai funcionar. Mas ele precisa ter essa diferença de tempo de contração, porque é o período em que ele contrai os átrios, abre-se as válvulas e desce o sangue para as câmaras de baixo. E aí, quando o estímulo aciona o feixe de His, ele desce pelo septo contraindo e fazendo a contração nas fibras de Purkinje aqui embaixo, fazendo a pressão para mandar sangue para o pulmão e sangue para o coração e para o corpo. Então, isso sempre vai ser simultâneo, tá? Eu quero que vocês pensem no coração fazendo essa bomba aqui, ó, contração, contrário. E assim ele vai fazendo. É sempre assim. Átrio, ventrículo. Átrio, ventrículo. O estímulo elétrico sempre vai contrair os dois simultaneamente. E a circulação está acontecendo. Beleza? Bom, já que isso ficou claro...